Olá, boa tarde. Vamos falar dessa vez sobre investimentos, bolsa de valores, Nasdaq, Dow Jones, Bovespa. É impossível, né, falar de bolsa de valores sem falar em política, em governo. Mas qual a ligação há? Que ligação há entre política, governo, bolsa de valores e investimento? É sobre isso que nós vamos falar. Porque muitas pessoas acham que em uma campanha política pelo governo do estado, governo federal, governo municipal que seja, muitas pessoas imaginam que está à disputa somente um cargo a ser ocupado no governo. Muitas pessoas acham que está à disputa somente um cargo de 4 anos, 8 anos que seja. E nós vamos falar que existe algo muito maior em disputa, envolvido. Porque todos os anos, em campanhas eleitorais, todos os partidos políticos se reúnem para lançar o seu candidato, lançar a candidatura de um candidato à presidência, ao governo do estado, ao governo municipal. E em toda campanha, em todos os anos de política, aparecem os seus políticos, os seus partidos políticos, eles lançam os seus candidatos, onde eles fazem as suas propostas eleitorais, as suas promessas de campanha, e entram em debates e mais debates. E o povo brasileiro acha que o que está em disputa é somente 4 anos num cargo político, de um deputado, de um senador, de um governador, de um presidente, de um prefeito. Mas você vai ver que existe algo muito maior em debate, em disputa. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas para você entender melhor, eu vou pegar como exemplo 2 candidatos, né, 2 partidos políticos. Vou pegar do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. E do outro lado vou pegar o Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro ele tem crescido muito nas pesquisas. O Jair Bolsonaro ele tem conseguido um grande número de eleitores, de seguidores, de fãs, né? Porém, o Jair Bolsonaro não vai ganhar essa campanha para presidente. O Jair Bolsonaro não vai ganhar. E eu vou explicar por quê. Porque o Jair Bolsonaro ele não tem um plano de governo. O Jair Bolsonaro ele não tem estrutura emocional, equilíbrio emocional para governar um país como o Brasil. Porque um homem que xinga repórteres, que briga com a sua companheira na Câmara dos Deputados, um homem que xinga os eleitores, ainda que seja do Lula, ainda que seja integrante do PT, um homem que xinga os eleitores, esse homem não tem nenhuma capacidade administrativa. O que acontece então? Por qual motivo o Jair Bolsonaro tem conseguido um grande número de eleitores, grandes seguidores, principalmente dentro das igrejas evangélicas, principalmente no meio do povo evangélico? Eu vou te explicar. Porque o brasileiro ele tem a tendência de agir pelas emoções. Pelas emoções. O povo ele se revoltou contra o PT, contra o Lula, contra os candidatos de outros partidos políticos, PSDB, que estão envolvidos em corrupção, escândalo de corrupção, em propina. Então o povo está revoltado. E pelo Jair Bolsonaro ser ficha limpa, né, um ex-combatente do exército, ser honesto, então eles estão procurando no Jair Bolsonaro uma saída, uma solução. Mas é uma escolha errada. Agir pelas emoções não é uma escolha acertada. Como eleitor, como ser humano, nós temos que agir pela razão, nunca pela emoção, sempre pela razão, nunca pela emoção. E o que isso tem a ver com bolsa de valores? Eu vou te explicar. Porque o Jair Bolsonaro, ele cresceu nas pesquisas e vai crescer ainda mais. E junto com o Jair Bolsonaro vai surgir outros candidatos políticos. Outros partidos vão lançar seus candidatos.
E os investidores vão fazer as suas apostas. E os investidores vão apostar naqueles candidatos que estão em ascensão. Eles vão apostar naqueles candidatos que estão mais fortes para assumir o cargo de político, para assumir o cargo de presidente, de governador. Então os investidores vão fazer as suas apostas, né? A bolsa de valor vai à altura. A bolsa de valores vai chegar num nível muito elevado de apostadores, de investidores. Mas o candidato do governo, ele está oculto. O candidato do governo, ele está em secreto. E todo mundo está fazendo as suas apostas, mas não está apostando no candidato do governo, porque ele ainda não mostrou o seu candidato. Na hora certa, o governo vai lançar o seu candidato com um nível de publicidade muito alto, com grandes investimentos, contratando aqueles grandes publicitários, contratando aquelas empresas, aquelas grandes empresas de publicidade, promovendo um grande marketing e com grandes investimentos, o candidato do governo entra com força total e ganha a política. Com isso, o candidato do governo ganha não simplesmente o cargo para presidente do Brasil, ganha mais do que isso. A bolsa de valor fechou em alta. Ninguém apostou no candidato do governo. Todo mundo apostou só nos outros candidatos que estão em alta. O que acontece? O governo ganha, o candidato do governo ganha a presidência e ganha o prêmio maior, que é a bolsa de valor. O prêmio que todo mundo investiu, que todo mundo apostou. O candidato do governo leva, não simplesmente aos 4 anos como presidente, mas leva todos os investimentos que foi investido na bolsa de valor também. O que nós aprendemos com isso? Que, primeiro, existe a hora certa de você lançar o seu candidato na política. Existe a hora certa de você lançar a campanha do seu candidato. Porque se você lançar o seu candidato cedo demais, você vai gastar muito dinheiro, vai cansar os ouvidos dos eleitores com poluição sonora, poluição visual. Vai chegar outro candidato de última hora, com propostas boas, com um nível alto de publicidade, e vai tirar aqueles eleitores que já estão cansados de você, vai tirar o voto daqueles eleitores que já estão cansados de muitas propagandas, de muitos lero-leros, e vai ganhar a política. Então existe a hora certa de você lançar o seu candidato na política. Sabe por quê? Porque os brasileiros, o que eles querem é uma virada de mesa. E eles acham que vai conseguir isso votando no Bolsonaro, por ele ser um ex-combatente do exército, ser ficha limpa. Os brasileiros não sabem que querem uma virada de mesa, mas é isso que eles querem. Agora, essa virada de mesa não vai acontecer tão facilmente, porque é preciso conscientização dos brasileiros. Porque a virada de mesa que eles querem é o exército no governo. Mas o que vai acontecer no governo é o exército de Deus governando. O povo de Deus que vai governar. O governo de Jesus Cristo, onde o exército vai ser usado. As Forças Armadas vai ser usado, o Ministério Público vai ser bem-vindo, todos os sistemas da lei e da justiça vai ser unificado. Então essa virada de mesa vai acontecer, só que o povo não sabe que eles querem isso. Porque a política, ela é um jogo. A política é um jogo. E nem sempre o mais forte vence esse jogo. Nem sempre o mais poderoso vence esse jogo. Esse jogo vence quem jogar melhor. Quem tiver uma cartada de mestre. Quem se adaptar melhor no mundo da política é que vence. Porque a política, ela é permanente, ela é eterna. Não vai mudar. Não podemos entrar na política e sair amanhã. Não podemos recuar mais. A política é permanente agora. É lutar e lutar, vencer e vencer. A política é um jogo. E nem sempre quem vence é o mais forte. Quem tem a cartada de mestre que vai vencer. E nós vamos vencer. Vence quem jogar melhor. Quem se adaptar melhor no mundo da política. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer.